Olá pessoal, me chamo Ramon Barufi, sou estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, cursando a disciplina de Controle de Poluição Atmosférica, ministrada pelo professor Dr. Leonardo Roinaski, e hoje a gente vai apresentar as etapas 1 a 4 do projeto de uma indústria de vidro, seus impactos e as medidas de controle adotadas. Bom, o projeto passou por algumas etapas. Essas etapas elas podem ser sintetizadas em 6 itens. A etapa 1, a definição da área de estudo e caracterização. Na próxima etapa, os poluentes que estão presentes pela fonte de emissão e suas estimativas calculadas pelo fator de emissão e elaboração do inventário de emissão. Na etapa 3, a utilização do Air Screen para um estudo preliminar das concentrações. Na próxima etapa, a criação e simulação da pluma de dispersão através do Air Mode, com os dados obtidos. E, por fim, a conclusão e a sugestão de um tratamento regulamentado e seus impactos. Bom, nossa área de estudo se delimita na região de Itaipava, em Itajaí, Santa Catarina, localizada no litoral norte do estado, muito conhecida pelos portos e navegação, com uma população aproximada de 226 mil habitantes, em uma área de 289 km². Importante ressaltar que a área de estudo é 50 por 50 km nas coordenadas mostradas no mapa. A figura mostra onde cada fonte de emissão está e também a localização de onde a nova fonte será implantada. Bom, mas o que é uma indústria de vidro? A indústria de vidro tem como matéria-prima principal a areia. Em sua composição, tem cerca de 70% de silício com oxigênio. É chamada quimicamente de dióxido de silício. O próximo componente é a barrilha, que quimicamente ela é conhecida pelo nome de carbonato de sódio. Essa substância que fornece o sódio para o vidro. E a sua principal função é a diminuição da temperatura do silício. Então, a barrilha é tipo um catalisador. Também temos o óxido de cálcio, famoso cal, que é responsável pela resistência do vidro à água. De todo esse material, interessante é que o próprio vidro é utilizado na matéria-prima. Então, se algo der errado, quebrar algum vidro ou algo semelhante, eles conseguem reutilizar esse vidro. Ou seja, 1 kg de matéria-prima é igual a 1 kg de vidro produzido. Então, a gente tem 100% do aproveitamento. A maior parte dos ingredientes do vidro é bombeada com ar comprimido até o forno, que derrete tudo usando um gás natural e oxigênio puro. O forno ele pode chegar até 1500 graus. Nessa temperatura, o vidro vira uma massa líquida. A partir daí, ele é moldado de acordo com a necessidade final. Bom, depois das características da fonte, podemos saber quais poluentes estão presentes nesse processo. Material particulado, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, dióxido de carbono, enfim. O CO2 ele não entra no estudo devido ao fato de que o CONAMA 491 de 2018 não referencia esse poluente. Aqui a gente pode ver os fatores de emissão para a indústria de vidro retirados da AP 42 e do relatório preliminar. Para a realização da estimativa de emissão, usou-se uma fórmula E é igual a A vezes EF, que é
A emissão é igual à taxa de emissão e o fator de emissão característico da atividade. A taxa é definida em metro cúbico por dia. Bom, analisando o gráfico, vemos que o material particulado é o que tem uma representatividade, pois está presente em todas as fontes e tem maior expressão na indústria 6. A taxa de CO2 elevada, nós já sabemos que isso é um problema. E um exemplo disso, nem falando dos humanos, nem da camada de ozônio, é pelo fato de os altos níveis de CO2 na atmosfera diminuírem a concentração de nitrogênio, que é essencial para a produção de vitaminas do complexo B, e isso é necessário para as plantas. O NOx, NOx, mesmo com nível médio, ele representa um grau de preocupação também. E o SOx esteve presente em todas as fontes. Para comparação entre os dados, utilizaremos a tabela do CONAMA 491 de 2018. Já o CO2 ele foi utilizado como parâmetro os dados retirados da ONU, efetuando então a conversão em partes por milhão, equivale a 44.000 microgramas por metro cúbico. Com AirScreen, que é uma interface amigável para modelo de qualidade do ar, a gente pode simular então uma possível curva de concentração baseadas nas taxas de emissões de cada poluente de nível de triagem, pela US-EPA. Estimar os impactos do pior caso de concentração ao nível do solo para uma única fonte. E para os dados de entrada, usaremos os valores pré-definidos na tabela. Usamos o maior número de dados e assim obteremos a maior precisão da realidade. Os gráficos apresentados têm uma variação em comum em todos, que é a altura da chaminé, que variam todas elas no intervalo de 30 metros. No gráfico do material particulado, que é o primeiro ali em cima, em relação à altura da chaminé, houveram dados fora do permitido, em 30 e 60 metros. Para o próximo gráfico, o de NOx, apenas a chaminé de 30 metros estimou valores fora do permitido. O terceiro gráfico, o monóxido de carbono, ele não apresentou nenhuma violação. E finalizando com o último gráfico, também não houve nenhum valor estimado fora da curva. AirScreen. Analisando os gráficos. A partir do comprimento de Monin-Obukov, os impactos aconteceram no meio-dia até a meia-noite, por uma chaminé de 90 metros, qual foi escolhida. Então concluímos que o AirScreen, com base na legislação do CONAMA, obtivemos apenas dois valores fora do limite permitido, nos quais causarão impacto o material particulado e o dióxido de nitrogênio, e a legislação da ONU. O CO2 ultrapassa também o limite permitido. Para fins de licenciamento ambiental, adotar uma chaminé de 90 metros se encaixaria nos padrões de qualidade. AirMode é o modelo gaussiano mais moderno. Ele conta com o AirMatch, que é um processador de dados meteorológicos que os utiliza para calcular os parâmetros da camada limite planetária, o perfil vertical da velocidade do vento, o coeficiente de turbulência vertical e o gradiente de temperatura, além de um pré-processador, AirMap, que realiza o processamento dos dados do terreno com base no relevo do local. Esses são os dados de entrada do AirMode. A simulação foi gerada a partir da ferramenta QGIS, e o mapa representa a confirmação dos padrões adequados de monóxido de carbono, como foi visto no AirScreen. Já no outro gráfico, houveram mais de 200 violações acima do permitido, na legislação de 50 microgramas por metro cúbico. Seguindo as simulações, no próximo mapa ocorreram 40 violações de NOx
acima da legislação do CONAMA, que está por 200 microgramas por metro cúbico. No SOX, houveram 22 violações para a legislação de 20 miligramas por metro cúbico. Então, para uma medida de controle, é sugestivo para a indústria 5 a utilização de separadores ciclônicos, na indústria 6 a implantação de filtro de mangas com praticamente 100% de eficiência e uma redução catalítica seletiva para remoção de NOx, de NOx, na indústria 6 e também na nova fonte. Para uma melhor visualização, temos dois cenários distintos, antes da medida de controle e após a medida de controle. Após essas medidas de controle, não houveram mais nenhum impacto em nenhum dos poluentes. Então, concluindo, com isso, podemos ter uma noção da real dimensão dos impactos gerados e os valores alcançados em níveis atmosféricos. E, de fato, que a questão da problematização das indústrias que visam apenas o crescimento econômico, sem pensar em todo o conjunto, é de fato errôneo. Por isso que é necessário a gente se atentar tanto no desenvolvimento econômico, que liga também às questões sociais e ambientais, pelo simples fato de que as consequências elas podem sair muito mais caras no futuro quando um projeto ele não calcula nenhum dano. Por esse tipo de trabalho, a gente começa a ter um maior dimensionamento para pôr em prática as ideias corretas para uma precaução e prevenção dos problemas, buscando uma experiência completa, tanto para um lado industrial, quanto para um social e das pessoas todas que vivem em volta daquela região. Bom, agradeço pela apresentação e pelo tempo de vocês. E aqui estão as referências.